Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula da unidade 1, onde nós vamos estudar os conceitos básicos de fundamentos de programação. E vamos começar com uma pequena motivação. O ser humano, ele sempre procurou criar máquinas que auxiliassem o seu trabalho. Desde o começo da humanidade, o ser humano criou ferramentas para ajudar no seu trabalho, para que ele pudesse trabalhar menos ou pudesse produzir mais com menos esforço. Então assim foi concebida a roda, a rodana, os tratores, as máquinas de calcular. Os computadores nascem desse desejo do ser humano de criar ferramentas para auxiliar o seu trabalho. Então os computadores são máquinas. Agora, são máquinas com uma particularidade muito interessante. São máquinas que são extremamente rápidas e muito precisas. Essas são as duas diferenças, as duas características que diferenciam os computadores das demais máquinas criadas pelos seres humanos. Bom, apesar dos computadores serem máquinas extremamente rápidas e muito precisas, elas não possuem iniciativa, independência, criatividade e nem inteligência. Então os computadores não agem por si mesmos, eles não são autônomos. Eles precisam receber instruções detalhadas para realizar uma determinada tarefa. Então, quando a gente quer que o computador realize uma determinada tarefa, nós precisamos passar para ele um conjunto de instruções detalhadas dizendo como ele deve realizar essa tarefa. Mais precisamente, os computadores eles têm por finalidade receber dados como entrada, manipular, ou seja, processar esses dados que ele recebeu como entrada, gerar saídas, gerar um resultado desse processamento e armazenar esse resultado. Então é um ciclo que a gente chama de entrada, processamento e saída. Então basicamente o que o computador faz é receber dados como entrada, manipula, faz algum processamento, alguma computação em cima desse dado que ele recebeu como entrada e produz uma saída. É importante destacar também que os computadores têm duas partes principais, o que nós chamamos de hardware e software. O hardware são as partes físicas do computador, então a sua CPU, a sua memória, a sua placa-mãe, seus dispositivos de entrada e saída, sua placa de som, sua placa de vídeo, a fonte de alimentação. Então esses equipamentos fazem parte do hardware de um computador. Os softwares são os programas que vêm com o computador, que podem ser instalados nesse computador. Os softwares são conjuntos de instruções que dizem o computador o que fazer. Então, como exemplo de software, que nós utilizamos comumente, estão as planilhas eletrônicas, os editores de texto. Então, para o computador realizar uma determinada tarefa, um determinado tipo de processamento de dados, nós devemos escrever um programa ou vários programas. O programa nada mais é do que uma sequência de instruções, de comandos que dizem para o computador o que ele deve fazer. Para que o computador compreenda e execute esse programa, nós precisamos escrever esse programa em uma determinada linguagem que o computador compreenda e que o ser humano também compreenda. Essa linguagem nós chamamos de linguagem de programação. Certamente você já ouviu falar nesse termo, linguagem de programação, e conhece diversas linguagens de programação, ou já ouviu falar em diversas linguagens de programação, como a linguagem C, C++, Pascal, Java, Python, dentre outros. Bom, para desenvolver um programa, existe uma estratégia, uma técnica, uma metodologia, que em geral se divide em 3 etapas: análise, elaboração de um algoritmo e codificação.
na fase de análise, nós vamos estudar o problema, definir quais são os dados de entrada, qual o processamento que o computador deve fazer com esses dados de entrada, então como eles serão manipulados, a computação que será realizada em cima desses dados de entrada e quais os dados serão fornecidos como saída. Bom, após a fase de análise, vem a fase onde nós vamos elaborar um algoritmo. Nessa fase, nós vamos desenvolver uma possível solução para o problema que anteriormente nós estudamos e entendemos. Então agora nós vamos desenvolver um algoritmo. Em geral, nós temos 3 técnicas principais para desenvolver um algoritmo: a descrição narrativa, o fluxograma e o português estruturado ou Portugal. Não se preocupe, nesse momento nós vamos estudar cada uma dessas técnicas, tá? Por enquanto, apenas entenda o que são possibilidades, são técnicas possíveis para a gente elaborar um algoritmo, para a gente descrever um algoritmo. Uma vez que você já elaborou um algoritmo, que é uma possível solução para o problema que nós definimos, entendemos, então agora nós vamos para a etapa de codificação. Então, nessa etapa, basicamente nós vamos transformar o algoritmo que nós concebemos na etapa anterior em códigos que estão numa determinada linguagem de programação. Nessa etapa de codificação, nós vamos pegar o algoritmo que nós escrevemos, que é uma solução para um problema que nós já analisamos, e vamos codificar numa determinada linguagem, como por exemplo a linguagem C, que é a linguagem que nós vamos utilizar nesse curso. Beleza, então tudo acontece assim. Primeiro nós temos que identificar um problema. Nós identificamos um problema e vamos entender esse problema. Então nós vamos fazer uma análise desse problema. E aí nessa análise é importante a gente descobrir quais são os dados de entrada, como esse dado vai ser processado, ou seja, quais as computações que devem ser realizadas sobre esses dados e quais os dados deverão ser fornecidos como saída, como resultado da computação. Entendido esse problema, ou seja, superada a fase de análise, nós vamos conceber uma solução lógica, ou seja, um algoritmo, que é uma descrição de como esse problema vai ser solucionado. É uma forma possível de resolver o problema, uma das possibilidades de resolver o problema. Uma vez que eu tenho um algoritmo, a próxima etapa consiste em codificar, ou seja, transformar esse algoritmo, traduzir esse algoritmo em uma determinada linguagem de programação, como por exemplo a linguagem C. E aí nós vamos ter o nosso programa, que pode ser executado. Gostou da nossa aula de hoje? Então, clica no joinha, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, marca os amigos do curso e até a próxima aula. Contamos com você, hein?